Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, a Caixa Geral de Depósitos tinha algumas perguntas para lhe colocar e alguns pedidos de esclarecimento. Há pouco não respondeu com total exatidão ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, porque eu gostava que isto fosse, que o Sr. Presidente esclarecesse aqui o ponto dos depósitos de clientes. Porque o Sr. Presidente disse, e com razão, que quando havia depósitos de clientes, havia de clientes, investidores institucionais, etc., etc., e terá toda a razão nessa sua análise. Mas a verdade é que esse mesmo quadro exclui os tais investidores institucionais. E se olhar para o quadro, verificará com toda a clareza que, de facto, há uma perda de 931 milhões de euros dos outros recursos de clientes e de depósitos de clientes e de outros recursos de clientes menos de 103. Aquilo que o Sr. Presidente referiu está na linha seguinte e também não é exato com aquilo que disse. Mas eu pedi-lhe que comentasse e que verificasse esse detalhe porque o seu argumento está precisamente esclarecido aqui e não é válido neste ponto. Sr. Presidente, da Caixa Geral de Depósitos, eu gostava também de lhe fazer uma pergunta que tem a ver com a auditoria independente. É muito estranho que, após vários meses que passaram desde a decisão do Conselho de Ministros, o Sr. Ministro das Finanças não lhe tenha transmitido, no fundo, dado a instrução de convocar esta auditoria independente. Isto porquê? Porque o Sr. Ministro disse que isto era fundamental para perceber as reais necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Ministro disse até que não sabia as reais necessidades e que esta auditoria era fundamental. Sr. Presidente, já todos percebemos que esta auditoria de facto é importante. E já percebemos também que não é uma auditoria feita pela empresa que trabalha com a Caixa diariamente. E, portanto, como se viu noutras auditorias feitas noutros processos de avaliação de bancos em Portugal, jamais poderá ser paga pela Caixa Geral de Depósitos. Aliás, o Sr. Presidente já percebeu isso, só o Sr. Ministro é que não percebeu. E, portanto, nós não podemos acreditar que o Sr. Ministro aprovou esta resolução em Conselho de Ministros apenas para distrair a Assembleia da República de aprovar a auditoria proposta pelo PSD e que seria facilmente aprovada pelos restantes partidos. Portanto, esperemos claramente que não seja o número de circo do Sr. Ministro das Finanças e que nos tenha enganado a todos com esta matéria e reiteramos a necessidade que seja feita uma auditoria independente, que seja ela paga pelo Banco de Portugal ou até pela própria Assembleia da República, não pode ser ordenada e feita pela Caixa Geral de Depósitos, como o Sr. Presidente bem saberá. Aliás, o que nos preocupa aqui também é que este montante e esta almofada que falou há pouco de conforto na recapitalização da Caixa, cria-nos aqui uma dúvida e cria até alguma suspeita sobre o regulador. Se o Sr. Ministro não sabe quais é que são as necessidades de capital da Caixa Geral de Depósitos, se o Banco de Portugal não se pronuncia sobre esta matéria e nós aqui temos a noção dos 5 mil milhões de euros, fica aqui uma grande especulação e deixa uma interpretação e um sinal péssimo aos mercados sobre as reais condições da Caixa. Apetece até perguntar ao Sr. Presidente quanto é que vale a Caixa hoje, porque nem sabemos se vale mais ou menos do que isso e era uma pergunta importante que lhe queríamos fazer. Tinha outra pergunta para o Sr. Presidente também. O relator desta comissão de inquérito, deputado do Partido Socialista, terá dito e terá feito um artigo de opinião em que dizia que a Caixa Geral de Depósitos iria emitir obrigações perpétuas que teriam juros de 10%. 10% ao ano. Eu perguntava-lhe se, isto era para subscritores privados, obviamente, eu perguntava-lhe se estamos a falar de 1.000 milhões no total, se o Estado vai pagar 20 milhões em 2 anos de juros desta matéria e se isto corresponde à verdade. Sr. Presidente, eu tinha mais uma questão para lhe colocar, mas antes de mais não queria deixar de anunciar que o grupo parlamentar do PSD vai requerer acesso aos estudos que foram feitos, elaborados pela McKinsey sobre as necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Porque para nós é muito importante saber estamos a falar de um montante de 5 mil milhões de euros. É um montante muito elevado, que é um montante que será pago na sua esmagadora maioria pelos contribuintes portugueses. Era importante para esta Comissão de Inquérito também ter acesso e saber, afinal, quais são as outras possíveis vias que foram estudadas, quais são as propostas que foram feitas e, sobretudo, quais foram os estudos que estiveram na origem desta matéria. O Sr. Presidente terá que compreender que, para uma Comissão de Inquérito e para o Parlamento, é importante conhecer os dados todos para podermos fazer uma avaliação, de facto, daquilo que foi o processo de decisão da Caixa Geral de Depósitos. Sr. Presidente, eu terminava dizendo apenas o seguinte.
Como o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos bem saberá, e o seu currículo fala por si, um processo destes não pode demorar tanto tempo. Sabemos que foi convidado praticamente há 4 meses, há 5 meses. Este é um processo que se arrastou e nós ficamos sempre com dúvidas, apesar de confiarmos, obviamente, na sua palavra, o que é que aconteceu naquele mês e meio em que nada se soube, em que ninguém soube qual é que eram as questões que foram levantadas, as reuniões em que participou em nome do Governo, porque, de facto, ao longo de todo este processo, já reparámos nas inverdades e nas omissões por parte do Governo a todo o processo de negociação e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Não é normal em qualquer empresa, nem no setor público, que uma nova administração demore tanto tempo a tomar posse, e percebemos claramente que o Sr. Ministro acabou por assustar os mercados, acabou por criar instabilidade no sistema financeiro e, sobretudo, acabou por provocar danos na Caixa Geral de Depósitos que nós não esperávamos, e esta fuga de depósitos é claramente isso. Há uma coisa que parece verdade, terminava já, é que esta Comissão de Inquérito, felizmente, mesmo antes do verão, permitiu trazer alguma estabilidade e recuperar a imagem da Caixa Geral de Depósitos como o banco de todos os portugueses, como se viu pela audição do Sr. Ministro, do ex-Presidente da Caixa e do próprio Primeiro-Ministro, naquilo que já foram dizendo, entretanto, sobre a Caixa Geral de Depósitos. Obrigado, Sr. Deputado.